Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja tendo uma ótima segunda-feira, porque aqui são aproximadamente 1 da tarde e eu já gastei assim mais ou menos R$ 600 sem nem perceber, gente, gastei, acontece. Quem me conhece há mais tempo sabe que não é muito do meu feitio gastar assim dinheiro do nada. Quando eu era criança eu inclusive colecionava moeda de R$ 1, que eu achava legal ter muitas moedas de R$ 1 e ver o número crescendo. Eu lembro que eu tinha tipo R$ 400 de moeda de R$ 1 e fali todo o comércio local, porque o dinheiro não circulava e ninguém tinha troco. Mas, gente, tem um motivo especial pra eu estar gastando R$ 600, né, às 1h de um sábado aleatório de janeiro, que é quando eu menos ganho dinheiro no ano. Que é o quê? Eu estou ansioso, né? E aí, que se foda o resto do mundo, eu vou agir totalmente irracionalmente. Inclusive, esse é o tema do podcast. Não sei qual é a relação de vocês com a ansiedade, gente, mas eu tenho uma relação, assim, muito íntima, muito gostosa, assim. É uma coisa que tem me afetado, acho que desde que eu nasci. Eu não lembro de um dia na minha vida que eu tenha estado calmo. Inclusive, é um fenômeno recorrente, né, na minha semana, falarem, relaxa, fique calmo. E eu simplesmente pensar, como você quer que eu fique calmo? É impossível, é meu imperativo biológico não ficar calmo. Mas por que vai dar tudo certo, boizinho? Relaxa. Não, meu amigo, vai dar tudo certo porque eu vou pensar sobre isso, eu vou me torturar até eu fazer dar certo. E às vezes eu acredito, gente, que é justamente por ser incrivelmente maluco nesse sentido que as coisas dão certo, né? Só que como eu já descobri em muitas conversas com a minha psicóloga, é uma conta que não fecha, né? Porque você não consegue ter qualidade de vida sentindo um aperto no seu peito o dia inteiro, né? Não é muito legal. O único aperto de peito que é legal é um ataque cardíaco, talvez, ou não sei, né? Se o horário permitir. É um namorado. Para aí, não, muita intimidade com esse programa, vamos voltar ao top. Mas, gente, o que acontece? Vocês sabem que eu sou muito fã, né, de ter, no mínimo, assim, chutando baixo, 3 empregos, que eu sou viciado em acumular empregos, porque meu objetivo no final do dia é deixar todos os cidadãos brasileiros desempregados, né? Se eu tiver todos os empregos, não vai sobrar nada pra ninguém. Mas em um desses empregos, gente, eu lido com algumas coisas de psicologia. Boizinho, você não é formado em letras? O que você tá fazendo? Gente, é uma longa história, tá? É trabalho no exterior, é um bagulho assim, nossa, história longuíssima, algum dia eu conto pra vocês, mas lida com coisas de psicologia, e aí às vezes eu vejo esses testes que alguns psicólogos aplicam, tipo, pra identificar, se a pessoa tá com algum transtorno de humor, se a pessoa tem síndrome do pânico, se a pessoa tem ansiedade, e aí eu leio esses testes, gente, é muito engraçado, porque eu vou lendo, eu vou falar, esse aqui eu tenho. Você se sente ansioso e agitado? Eu me sinto. Tem dificuldade pra dormir? Eu tenho sim. Você tem mudanças de apetite? Tenho. E aí eu vou gabaritando todos os testes. Sim, simplesmente assim. E aí acendeu um sinalzinho na minha cabeça que talvez eu esteja com a ansiedade um pouquinho atacada. E por que não, né? Compartilhar esse problema com todos vocês pra ser o problema de todo mundo. Sempre que me perguntam, boizinho, qual que é o seu nicho? Você cria conteúdo sobre o quê? Antigamente era livro, aí depois virou sobre, né, a minha vida no geral. Hoje em dia é sobre o que me dá na telha. Então, boa sorte pra você que gosta de mim ter que ficar ouvindo eu falar qualquer coisa, literalmente. E, gente, traçando aqui uma linha de quando que eu fui me dar conta que eu, de fato, assim, sofria com ansiedade, que era uma coisa que impactava a minha qualidade de vida, que impactava o jeito que minha cabeça funcionava, a gente tem que voltar pro ensino médio. Eu acho que eu já lidava com ansiedade antes disso, mas não era uma coisa tão forte e não era uma coisa que eu tinha noção. Eu só achava que, é meu jeitinho de ser, é meu jeitinho garota de agir. Por quê? Por que eu não posso passar o dia inteiro obsessivamente pensando em uma coisa e surtando, né? É isso que me dá o meu charme, é meu brilho, meu sparkle. Mas eu lembro que no ensino médio foi uma fase muito conturbada, que eu comecei a, tipo, me aceitar mais, então eu não tentava performar tanto mais masculinidade, e aí, né, estava começando a me relacionar com pessoas, né, homens especificamente também, e era toda aquela questão de, meu Deus, estou com o pé fora do armário, estou dentro e fora, essa confusão que quem é LGBT já conhece, sabe, tipo, as pessoas sabem, mas não sabem tanto, e aí será que minha família sabe, e será que eu conto? Toda essa carga psicológica que você tem que levar, assim, de nascença, se você nasceu LGBT. E pra além disso, gente, no ensino médio, eu não tinha muito costume de falar meus problemas. Hoje em dia eu ainda não tenho, né, apesar de eu ter um podcast semanal que eu reclamo da minha vida toda semana, eu ainda não sou muito bom de me abrir, especialmente sobre as coisas que me chateiam, as coisas que me deixam preocupado. Sou péssimo nisso e eu reconheço que é uma coisa que realmente faz muito bem, sabe? É uma coisa que no final das contas tira um peso do peito, tira da sua cabeça, e tirar as coisas da sua cabeça, meu Deus, isso aí salva
salva a sua vida. E nessa época eu não fazia nem um pouquinho isso. E juntando com isso, eu também passava o dia inteiro na escola, porque eu estava em período integral. Então aquele meio que era meu mundinho, e eu sempre tava cansado porque eu tinha que acordar cedo, estudar muito, eu tinha 1 bilhão de matérias extras no ensino médio e era uma loucura. Mas eu lembro especificamente um dia, ai gente, não me julguem, tá? Que eu tinha saído com meus colegas, tipo, já tinha dado hora da gente ir embora, a gente saiu pra comer alguma coisinha, tava muito quente, e eu lembro que eu tava assim, incomodado. Eu não sabia, até hoje eu acho que eu não sei o que tava me incomodando, né? Provavelmente alguma coisa que eu não queria pensar sobre, mas tava incomodado. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade. E, nossa, Bezinha, como você sabe que é uma crise de ansiedade? Vocês vão descobrir já, gente. Comecei a ter uma pequena crise de ansiedade. Então, eu tava suando muito, também estava muito quente. Eu tava, assim, muito consciente da roupa que eu tava usando. Então, sabe quando sua roupa começa a meio que a pinicar no seu corpo e você fica assim, meu Deus, eu estou sentindo todas as peças de roupa que eu estou usando. E aí, muitos barulhos fortes ao mesmo tempo e muita coisa acontecendo. E aí, você não consegue respirar. E aí, quando você não consegue respirar, você fica, meu Deus, respira direito. E aí, você desativa a respiração automática e só piora tudo. Resumo da ópera, gente. Estava lá, né, no ponto de ônibus, não dirija nessa época. Entrei no ônibus e o ônibus cheio, não conseguia nem me mexer, um monte de gente encostando em mim. Eu desmaiei. Simplesmente minha cabeça desligou. Eu desmaiei. A hora que, assim, que eu fui perceber, eu estava sentado na calçada, não sei como eu desci no ônibus, eu estava com a minha amiga, e minha amiga lá comigo, assim, ligando pra minha mãe, né? Fomos ao médico, fizemos inúmeros exames. Ele falou, então, querido, você tá com ansiedade. E eu, é? É assim, é? E aí comecei a fazer terapia. Eu sei que é uma história um pouco dramática, né? Mas olhando pra trás, eu vejo que tinha outras situações. Então, eu lembro que sempre que tinha algum probleminha na escola... Gente, eu sempre fui um aluno exemplar, tá? Nunca dei trabalho. Então, qualquer mínima coisa que aconteceu, reclamação, que eu ficava muito preocupado. Porque pra mim era o fim do mundo. Tipo, nossa, minha mãe tem que assinar essa ficha aqui por algum motivo. Meu Deus. Gente, eu lembro um dia que eu fui até na igreja. De tão contemplativo que eu tava. Assim, e eu não sou nem um pouco religioso, gente. Eu sou a pessoa menos religiosa que eu conheço. E eu fui para a igreja. Fiquei lá sentado pensando, meu Deus, o que eu faço? Esperando um sinal divino, sabe? De, tipo, como me ajudaria. Então, sempre que tem uma coisa em específico acontecendo, eu sinto que a minha cabeça não consegue desligar, não consegue relaxar até que eu resolva essa coisa. E isso é muito complicado, porque a maioria das coisas do mundo não dependem de mim e da minha ação. Então, tipo, não importa o quanto eu queira resolver. Não sou eu que vou resolver aquilo. Tipo, a coisa se resolve sozinha, ou não tem como resolver, ou depende de outra pessoa responder. E eu fico morrendo enquanto a coisa não se resolve, porque eu fico com aquilo na cabeça. E aí eu durmo mal, eu não consigo dormir, ou eu acordo muito cedo. Hoje também eu acordei tipo 5 horas da manhã. E ainda vem gente me falar pra relaxar. Eu não consigo relaxar, é impossível. E você que tá ouvindo isso deve estar pensando, nossa, Boizinho, já considerou talvez ir em um psiquiatra? E já considerei, tá? Já considerei, mas tá só no plano das ideias, tá? No campo platônico. Eu tenho uma rixa com um psiquiatra, que eu inventei, eu nunca falei com nenhum psiquiatra. Mentira. Ai, gente, esses dias, deixa eu contar pra vocês. Nossa, mas antes de eu contar, nossa, é tão bom falar, sabe? Simplesmente falar em um microfone por 10 minutos direto e tirar as coisas da minha cabeça. Tenha um podcast aí se você tá ansioso, gente. Cria um podcast. É uma delícia ter um podcast. Mas esses dias eu fui em um psiquiatra, né? Porque talvez eu tenha passado em um concurso público. E no meu mestrado também. Faz tempo que a gente não conversa, gente. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Mas eu tinha que ir num psiquiatra. Gente, eu fui em um psiquiatra e o cara era meio esquisito. Sabe quando você conhece uma pessoa sem preconceitos, tá? Sem preconceitos, mas que você olha na cara dela e você fala, você potencialmente vai me assassinar? Eu tive essa pequena impressão com esse psiquiatra, porque eu apertei a mão dele assim, aquela mão mole, aquela mão xoxa, aquela mão de estou em estado vegetativo e tem um pequeno alien controlando a minha mente, foi um aperto de mão desse tipo, não sei se vocês já estiveram. E aí ele perguntava umas coisas assim, sabe quando a pessoa não tem entonação na voz e nem expressão facial? Aí eu respondia. Aí, gente, esquisito. Não sei se parecia que ele tava dopado. Muito estranho. Nossa, eu saí de lá assim com uma sensação de... Eu achei que tinham proibido lobotomia. Mas, gente, por mais que eu e os psiquiatras que não têm expressão facial tenhamos, de fato, uma rixa antiga, é muito importante que, se você não estiver bem, considere, talvez, né, procurar um psicólogo e também um psiquiatra. Porque eu li um estudo, e com estudo eu quero dizer que eu vi no TikTok,
Que muitas vezes, gente, tem coisa que você só consegue tratar realmente com intervenção de medicação, porque às vezes é um desequilíbrio da sua cabeça, às vezes sua cabeça passou tanto tempo, sabe, nesse estado que aí fica realmente difícil sair disso, e você não tem que tomar remédio pelo resto da vida e 1 milhão de coisas, mas só por um período pra você conseguir sair dessa situação. Eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade em considerar essa ideia, porque eu tenho medo dos efeitos colaterais, e todos os efeitos colaterais, eu acho que eu mesmo já me causo tantos efeitos colaterais, será que eu preciso de mais um pouco? Mas eu reconheço que isso é um erro da minha parte, e que é melhor a gente procurar ajuda, porque ninguém consegue se dar bem sozinho, gente. É muito mais difícil você se curar sozinho do que se curar com auxílio de profissionais qualificados, né? Mas chega da parte séria desse podcast, vamos retomar aqui a linha que eu estava traçando da ansiedade. Então, comecei a fazer terapia, gente, e eu lembro que na primeira sessão ele me deu um desses testes psicológicos pra fazer. Isso aí vai muito da abordagem do psicólogo que você vai. Esse primeiro que eu fui era aquele cognitivo comportamental, sabe? Que é muito criticado hoje em dia. Hoje em dia eu vou em uma vertente mais da psicanálise, mas esse era esse. E ele me deu um desses testes pra fazer. E, gente, ai... Hoje em dia eu olho pra mim do passado fazendo esse teste e é tão engraçado, porque eu lia tipo assim... Ai, você sente melancolia constante? E eu preencho assim, mas quem não, né? Você já teve pensamentos de não querer existir? E eu, sim, tipo, claro. Já teve vontade de desaparecer do mundo? Mas quem não? Você acha que ninguém se importa com você? Ué, ninguém se importa. E era assim. Era assim que eu preenchia o teste. Mas eu preenchia me divertindo. Era de um jeito meio funny. E esse psicólogo, gente, ele me dava tarefinhas pra fazer, que é muito assim, da vertente dele. E eu reconheço que de fato me ajudava. Só que depois de um tempo eu sinto que ele parou de me entender, porque, sem ofensas ao meu querido antigo psicólogo, às vezes eu vejo ele na academia, ele ainda fala, nossa, você tá forte. E eu falo, eu tô forte, viu só? Mas ele era meu velho. E aí eu sinto que ele não conseguia entender os problemas de um jovem da geração Z, que são tipo, meu vídeo no TikTok foi mal, sabe? Ou naquela época, né, época terrível em que eu estava solteiro, era uma coisa tipo assim, meu ficante não me respondeu, e aí eu acho que ele me odeia e eu não tenho nenhum valor. Eram uns problemas assim. E aí às vezes eu tinha que parar pra explicar conceitos pra ele, tipo, o que é um direct do Instagram, ou coisas básicas, sabe? E aí eu sinto que ele não conseguia entender direito. E aí passou um tempo, eu parei de ir até eu encontrar a minha psicóloga atual, né, que eu tô indo bem pouquinho ultimamente, mas eu pretendo ir mais, que me ajuda muito, que é da vertente da psicanálise. E, gente, depois de muita terapia, muitos anos lidando com isso, eu percebo que pelo menos a minha ansiedade, ela vem de muitos fatores, principalmente de alguns fatores da infância, coisas que aconteceram comigo, ou coisas que não aconteceram comigo, coisas que eu gostaria que tivessem acontecido comigo e não aconteceram, mas vem também de uma posição de querer muito um controle. Eu sei que esse controle, ele é totalmente baseado em uma insegurança, então eu quero ter o controle das coisas pra ter certeza que vai dar tudo certo e que todo mundo gosta de mim, e que eu sou legal, e que eu vou ser amado, e que ninguém vai nunca me abandonar. Só que esse controle, ele é impossível de ter na vida real. E eu sinto que pra minha cabeça é muito difícil entender isso. E isso afeta diversas áreas da minha vida, tipo horário. Gente, eu sou uma pessoa muito chata com horário, muito chata. E eu reconheço que eu sou insuportável com isso, porque eu fico bravo quando as pessoas se atrasam. Só que eu reconheço que não é um motivo válido pra ficar bravo do jeito que eu fico dentro da minha cabeça. Porque eu não falo isso pra pessoa, mas eu fico relativamente bravo. Mas isso vai pra outros campos da vida também. Tipo, essa obsessão por um controle e uma segurança, ela é muito complicada. Por exemplo, já vi muito vídeo no TikTok falando, tipo assim, sobre relacionamentos e tal. Inclusive, gente, eu odeio esse tipo de vídeo. Nossa, eu odeio quem dá dica de relacionamento no TikTok, porque, não gosto. Mas eu via muita gente comentando, nossa, como eu vou confiar no meu namorado se ele pode me trair a qualquer momento? Meu amor, o jeito é confiar, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento. Se ele quiser pegar um carro, dirigir até uma casa de idosos, roubar um idoso, ele e o idoso irem lá e assaltar um banco juntos, ele vai fazer e você só vai saber daqui meses, sabe? Tipo, não tem como você controlar outra pessoa, não tem como você controlar o mundo. O que te resta é confiar. E eu sei que pode ser difícil confiar nas pessoas, especialmente se você, sei lá, já foi traído por alguém antigamente, ou se já aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. Confiar é difícil, porque você tem que abrir mão desse controle. Só que é o único caminho.
Porque se você não confia, tipo, na pessoa que tá com você vai fazer o quê? Vai ficar junto com ela 24 horas por dia? Vai fiscalizar todas as redes sociais, tudo, extrato bancário, vai ver e-mail, ninguém vive assim. Eu não namoraria alguém assim, e eu espero que vocês também não, porque, cara, sem confiança não tem relacionamento. Isso não é justificativa pra pessoa fazer coisas que te deixam inseguro, né? Tipo, ficar curtindo foto de homem ou de mulher no Instagram, ou ficar fazendo coisas que você não gosta, né? Isso aí não é justificativa. Seu parceiro ou sua parceira tem que fazer coisas que te deixam seguro e você tem que comunicar seus sentimentos. Tipo, quando você faz isso aqui, eu fico me sentindo mal ou me sentindo inseguro. E aí cabe a vocês dois conversarem e chegarem em um consenso, né? Mas também não dá pra ser maluco. E, gente, talvez daqui pra frente vocês ouçam um sonzinho, porque, né, eu moro com a minha família e eles fazem sons. Infelizmente, eles fazem muitos sons, são, tipo, viciados em fazer sons, especialmente meu pai, famoso por ficar batendo ferro quando eu tô gravando podcast. Vocês devem achar que eu moro num ferro velho, né, galera? Eu não moro num ferro velho, não. Meu pai que ama ter ferramentas de homens, que ele é um homem e tem ferramentas. Mas tá, boizinho, então, o que eu faço? Como que eu faço pra desinstalar a ansiedade da minha cabeça? Olha, se eu soubesse, eu não tava aqui gravando 20 minutos de episódio. Mas, né, como eu sou um podcaster e eu levo a minha profissão muito a sério, né, que é ser uma fonte inesgotável de conhecimento, eu diria que talvez um bom caminho para escapar da ansiedade seja ter com quem se expressar. E eu recomendo bastante que seja uma pessoa. Mas se você não tiver uma pessoa, ou tiver uma pessoa também que quiser mais do que isso, ter onde se expressar. E aqui entra um podcast semanal toda segunda-feira, ou entra um diário. Recentemente eu voltei a escrever no meu, gente, e é incrível a sensação de, nossa, alívio que eu tenho depois de colocar tudo no papel. E como isso me ajuda a articular meus sentimentos e meus pensamentos pra saber o que eu vou fazer, pra saber o que eu quero de verdade. Quais que são os limites que eu vou impor, quais que vão ser as ações que eu vou ter. E, além disso, gente, de só botar pra fora e poder se articular melhor, é tentar pensar, poxa, tem algo que eu possa fazer? Tem, então eu vou fazer. Se não tem, gente, é impossível você ter o controle disso. Eu sei que é difícil abrir mão, mas acho que é o único caminho, né, pra gente se livrar disso, para além de fazer terapia, talvez buscar um psiquiatra, é tentar abrir mão desse controle e acreditar que, cara, a vida é isso, é sobre confiança. Se der errado, deu, vida que segue. Boizing, eu tava ansioso, não consegui o emprego que eu queria, vou morar na rua. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Mas, boizinho, eu confiei numa amiga e ela foi falsa comigo. Tudo bem, tem muita gente pra você fazer amizade nova e amizade muito melhor, né? A gente não tem o controle das coisas, mas a gente tem certeza que o amanhã sempre chega. Então, amanhã é um dia novo pra você tentar novas coisas, conhecer novas pessoas. Então, galera, essa é a vida. O enterro só acaba quando você levanta do caixão. Se você ficar o dia inteiro se martirizando, pensando nas coisas, você vai ficar doido. Ouve o que eu tô falando, você vai ficar doido, vai enlouquecer, tá? Então, meu Deus, não consigo parar de pensar nisso? Chama uma amiga pra tomar um drink, tomar um sorvete, vai ver uma série boba, distrai sua cabeça e para de pensar nisso, tá? Porque se ficar nessa aí não dá certo, não. Tô de olho em vocês, tá bom, gente? É um prazer estar de volta. Vou me esforçar muito pra gente ter o podcast semanal novamente. Esse começo de ano tá sendo uma loucura na minha vida. Como vocês sabem, eu passei num concurso público e no mestrado, então eu tive que fazer 500 milhões de exames e documentações. Mas agora já tá quase tudo resolvido, então posso voltar a me dedicar aqui. Inclusive, tô querendo gravar um biscoito pra eu postar no Instagram, no TikTok, né? Então, vão lá curtir, fala assim, boizinho, como você tá bonito. Que minha autoestima tá meio baixa. Ou exposição na internet. Tá bom, gente? Um beijo, amo vocês, tchau.